Bem, nós vamos falar especificamente sobre momento ou torque. E isso daqui é uma das coisas mais úteis no nosso dia a dia. Volta e meia aparece. E para eu entrar com esse conceito, momento ou torque é uma grandeza física que, no fundo, ela mede a capacidade que uma força apresenta de fazer um corpo girar em torno de um ponto que a gente vai chamar de polo ou de um eixo. Vamos imaginar uma tábua? Olha a nossa tábua aqui, ó. E essa tábua tem um furo. E nós vamos pendurar essa tábua num gancho na parede. Pronto, aí, ó. Penduramos a nossa tábua. Só que a gente faz um furo aqui na tábua e por esse furo vamos passar aqui uma corda e vamos puxar essa corda. Então, eu vou puxar essa corda mantendo a cordinha aqui sempre na horizontal. Você acha que se eu puxar isso aqui com uma certa força F, eu consigo fazer essa tábua girar? Claro que eu consigo. Dá só uma olhada. Olha isso aí, ó. E ela está girando em torno do quê? Ela está girando em torno do gancho. Então, pela nossa definição de momento, esse gancho aqui, ou buraco aqui, é o que a gente vai chamar de polo. Então, polo é um ponto em torno do qual a tábua pode girar. Peraí, mas eu quero medir a capacidade. Então, para eu medir a capacidade, o que eu preciso saber para medir capacidade de fazer girar? Bem simples. Eu não sei se você reparou, mas a força F está aplicada na ponta da corda. A corda, por sua vez, está aplicada neste ponto da tábua. Bom, então deixa eu falar um negócio para você. Este ponto onde a força está aplicada na corda, ou este ponto onde a corda está aplicando força na tábua para fazê-la girar, esses dois pontos não me interessam. Não, nem um pouco. Não vou nem me preocupar com isso daí. O que vai nos interessar aqui é o que a gente chama de linha de ação da força. Dá uma olhada. A linha de ação da força é a reta que contém o vetor força. Olha aí, ó. Isto é a linha de ação da força. É a reta que contém o vetor força. Tranquilo? Tranquilo. E aí, o que mais você precisa para calcular o momento dessa força? Momento da força em relação a esse polo. Você precisa medir a distância do polo à linha de ação. Vamos recordar? Lá na geometria analítica, tá lembrado como é que é? A geometria analítica, para eu medir a distância de um ponto a uma reta, basta eu baixar uma perpendicular do ponto a essa reta. Então tá aqui, ó, esta perpendicular aqui do ponto à reta e vai receber o nome de braço. Hélio, peraí. Não interessa, não é a distância do polo até o ponto de aplicação da força, ou onde o barbante está preso na tábua? Não. Ou a distância do polo ao ponto de aplicação da força? Não. Só vai nos interessar a distância do polo à linha de ação da força. Então, duas coisas que você tem que ter em mente na hora que você for precisar calcular o momento. Qual é? Identificar qual é a linha de ação, medir a distância do polo à linha de ação. Acabou. Certo ou não? Agora, chama braço, Hélio, por quê? É óbvio. Olha só isso, ó. Se você lembrar, mão, olha isso aqui, ó. Antebraço, braço. Ok? Se você segurar na porta, para a porta abrir, você não vai puxar para trás, você vai estar puxando o trinco da porta ou empurrando, né? Então você vai estar movimentando o antebraço na linha de ação da força. O braço vai ser a distância do polo à linha de ação da força. O teu conjunto de braço, antebraço, mão, eles vão girar em torno do teu ombro. O ombro seria o polo. Tá? E como é que eu faço essa conta? Simples. Basta multiplicar a força, o valor dela, pelo braço. E a unidade no sistema internacional vai ser o quê? Vai ser a unidade de força, que é o Newton, vezes a unidade de distância, que é o metro. Hélio, mas peraí, Newton vezes metro, isso daí não é Joule? Aqui não. Aqui não. Mesmo porque Joule é uma grandeza escalar e momento de uma força é uma grandeza vetorial. Ok, pessoal? Então fique esperto com isso. Força em newtons, distância em metros. Tá? Hélio, mas e o que mais que eu preciso saber? Aliás, você mesmo falou que isso aqui é uma grandeza vetorial. Ué, cadê os vetores aqui, ó? Na realidade, o momento
é o resultado de um produto vetorial do vetor D, que é o braço, vezes o vetor F, que é a força. Tá? Não vamos nos preocupar com isso aqui, não. Por quê? Porque no vestibular para você só vai cair um corpo no plano, só vai interessar ele girar no plano. E girar no plano tem dois sentidos de rotação: o sentido anti-horário e o sentido horário. Então, para que eu vou precisar trabalhar vetorialmente com isso daqui? Nada. Eu sei que ou a força é capaz de fazer o corpo girar no sentido anti-horário, em torno do polo, ou no sentido horário. E aí? Esta força aqui, ela teve a capacidade de fazer o corpo girar no sentido anti-horário. Você viu a animação. Mas, às vezes, e hoje nós vamos ver, tem exercício que você vai encontrar 2 ou 3 forças. E aí, algumas delas vão fazê-lo girar no sentido horário, outras fazê-lo girar no sentido anti-horário. E, Hélio, eu apanho com isso, que é uma coisa. Então, vou te dar uma dica. Sabe o que você vai fazer? A partir do momento que você identificou a linha de ação e identificou o braço, pegue a tua caneta, a tua lapiseira, teu lápis e coloca no braço. Não no teu, neste aqui. Olha aí, ó. Tranquilo? Aí você vai fazer o seguinte: com um dedo de uma das mãos, você vai segurar o lápis, ou a caneta, ou a lapiseira, em cima do polo. Esse aqui você vai segurar. E aí, aproveitando a linha de ação da força, com a outra mão, você vai aplicar uma força no sentido da linha de ação da força na tua caneta ou no lápis. Aqui está preso, aqui você força, empurra. Vê para que lado que o lápis gira. Opa, girou no sentido anti-horário. Então, esta força, se eu quiser calcular o momento dela, eu vou multiplicar o valor dela pelo braço, do jeito que ela está sendo aplicada, ela vai girar no sentido anti-horário. Ou melhor dizendo, ela tem a capacidade de fazer esta tábua girar no sentido anti-horário. Ok? Agora eu vou ser bem sincero. Como que eu posso convencer você que este produto está medindo capacidade de fazer girar? Não, fala a verdade. É o cão chupando manga. Mas é fácil. Dá uma olhada na movimentação da tábua. A força vai ser constante na direção, no sentido e no tamanho do vetor, ou seja, no valor da força, tá? Esse vetorzinho amarelo aqui. Então dá uma olhada. Olha aí, ó. Mudou alguma coisa? Mudou. O que mudou? A força não mudou, o braço. Ele aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Portanto, está diminuindo o momento da força. Agora o momento dela é menor. Repare o braço. Olha isso, ó. O braço está diminuindo mais ainda. Sim, o momento dela é menor. Mais um pouco. Olha aí, ó. E assim vai. Até que chega o momento que vai acontecer isto. Dá uma olhada, ó. E quando isto acontece, a força perde a capacidade de fazer o corpo girar. Aí, por mais força que eu faço, eu vou arrebentar o barbante e esse corpo não gira mais. Quando que a força perde sua capacidade de fazer o corpo girar? É fácil, né? Isso aqui não é a linha de ação da força? A direção da força não é a linha de ação dela? Vamos desenhar a linha de ação. Oh! A linha de ação passou em cima de quem? Do polo. Se a linha de ação passa em cima do polo, a força não tem mais capacidade de fazer o corpo girar. Então, quando é que ela perde a capacidade de fazer o corpo girar? Quando a linha de ação passa pelo polo. Olha aí, ó. Por quê? Porque daí a distância do polo à linha de ação, que é o braço, é zero. E se o braço é zero, o momento da força é nulo. Ou seja, M igual a zero.